Auguste Rodin foi um grande escultor francês, nascido em novembro de 1840. Uma de suas obras mais famosas é a escultura de bronze O Pensador, que retrata um homem em meditação lutando contra uma poderosa força interna. Mas nós não o conhecemos por sua luta, e sim por sua posição, que nos passa uma sensação de reflexão. Que tal buscarmos refletir também? Porque agora é a hora de refletir. O Bruno, o que você está fazendo aí, hein, ô Pedro Quieto? Então, democracia, para mim, é a conquista da igualdade, né? A conquista da igualdade e o exercício da cidadania. Na Grécia Antiga, só era cidadão, né, quem era aristocrata, quem nascia na Grécia e fossem homens, né? Então, está excluído da cidadania ateniense as mulheres, o estrangeiro, a criança e o escravo, né? Então, tudo isso está excluído lá. Então, vamos dizer assim, que Atenas foi a primeira discussão, né, da democracia na humanidade. Isso foi importante. No Brasil, essa democracia tem um processo histórico, né? A democracia, ela significa, né, em teoria, poder que vem do povo e tem que votar para o povo. Mas esse poder não significa que seja uma anarquia. Você tem que ter direitos e deveres. Tá? Então, a democracia ela funciona só mais para a elite, não para as pessoas, para o povão mesmo. É isso que eu acho. Bom, na minha concepção, democracia é o direito que você tem de agir e pensar da sua forma, né? Ah, um país democrático. Como é bom ter a certeza de possuir as leis a nosso favor. Sinônimo de liberdade de expressão. Isso é na teoria. E na prática, o que é democracia? Democracia é o regime de governo onde todo o poder é centralizado na mão do povo. E existem dois tipos de democracia. Tá. Democracia direta e democracia indireta. Na democracia direta, o povo exerce a vontade por meio de plebiscitos. E na democracia indireta, o povo exerce a vontade por meio de votos, obrigatório entre pessoas de 18 a 65 anos. Então, no Brasil, teoricamente, nós somos um país democrático, e aí permite também que tenhamos aí eleições, né, presidenciais, governamentais. E para um país, para ser um país democrático, nosso sistema republicano, você tem que ter os três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Um ajuda o outro e um observa o outro. Então, porque as leis no Brasil, muitas leis, elas não funcionam. Elas funcionam para quem tem dinheiro, para quem não tem, ela não funciona. Então, assim, no Brasil eles tentam ter, assim, tudo tem que fazer greve, você tem que pintar a cara, você tem que correr atrás, você tem que ir atrás das coisas. Porque tem que juntar umas pessoas. E os brasileiros não são tão unidos assim. Eu acho que os brasileiros não são tão unidos. Só é cidadão no primeiro reinado, só pode ter cidadania e exercer esse direito de igualdade quem era homens de 25 anos, que fosse proprietário e que fosse que possuísse bens, né? Então nós estamos falando aí de aristocracia no Brasil. Então você pode observar que no início a história do Brasil era igualzinha à Grécia, né? Então não tinha diferença nenhuma. A mulher estava excluída da cidadania. Não, pode bater. Está excluído da cidadania também, né? A mulher, a criança,
né? Os analfabetos que não tinham direito, os escravos, todos eles estão excluídos da cidadania. Precisou de um processo longo da história brasileira até chegar em 1988, que é a nossa última Constituição, aonde todos os brasileiros têm direito à democracia, têm direito à cidadania. Então, porque as leis no Brasil, muitas leis, elas não funcionam. Elas funcionam para quem tem dinheiro, para quem não tem, ela não funciona. Então, assim, no Brasil eles tentam ter, assim, tudo tem que fazer greve, você tem que pintar a cara, você tem que correr atrás, você tem que ir atrás das coisas. Porque tem que juntar umas pessoas. E os brasileiros não são tão unidos assim. Eu acho que os brasileiros não são tão unidos. Aí, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma desigualdade social muito grande. Que ao longo dessa história, a exclusão do Brasil foi assim, exagerada, exacerbada. Então, o que o governo brasileiro tem um compromisso? Fazer com que todos tenham direito à democracia. E eu acho que a democracia é um compromisso também do Estado com a sociedade. Eu acho que isso que é importante. O Estado tem um compromisso com a sociedade. Isso é uma relação democrática. Então, o Estado tem que garantir o bem-estar do cidadão. Então, com a desigualdade social exacerbada no Brasil, o Estado brasileiro ficou omisso até chegar em 2001, quando começa os novos governantes, que começou a pensar nessa desigualdade social. E aí criam-se a Bolsa Família, que é criticada, né, por muitas pessoas, mas muitas pessoas saíram dessa área de exclusão por causa dessa questão social, né, que o governo resolveu bancar, né? A espinha dorsal da democracia seria o bom senso. Tá? Nós temos direitos, temos deveres, mas seria o bom senso que deveria fazer com que o país, né, ou qualquer sociedade se manifeste. Eu acho que falta conhecimento, falta um monte de coisa. Acho que tem muita corrupção, muita coisa, entendeu? Se você tiver dinheiro, você compra as pessoas e assim vai. Eu acho. Só funciona realmente para quem não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro só se ferra. Eu falo porque de carteirinha que é isso. Agora, falta de conhecimento, que eu disse que falta de conhecimento, que tem pessoas que não estudam muito, não é divulgado, as pessoas não têm conhecimento das leis, porque mesmo uma pessoa que ela, assim, da classe baixa, se ela tiver esses conhecimentos, ela luta pelos seus direitos. E são poucas pessoas que fazem isso, porque elas não sabem das leis. Não é tão divulgado, entendeu? O voto eu acho que é o elemento mais, como que eu diria, que o cidadão tem, o instrumento que ele tem para conseguir as melhorias e tal, mas ultimamente, né, tem essa ficha limpa e tal, mas a gente sabe que a corrupção é algo nato nosso aqui no Brasil e que dificilmente a gente vai conseguir algo democrático e correto, porque por mais que você tente utilizar essa ferramenta que é o voto, hoje em dia você acredita num partido ou acredita em um candidato, mas realmente mais pra frente você vê que não valeu a pena. No voto, eu acho que não tem democracia, porque democrático é o país que você não tem obrigação de votar. E no Brasil a gente é obrigado a votar, infelizmente, para ver se melhora alguma coisa, sendo que não, se você votar errado ainda não melhora nada, ainda vira um negócio contra você ainda, né? Nós votamos nas pessoas que eles indicam, né? Não temos uma formação, assim, já a corrupção vem de lá para cá, e nós apoiamos a corrupção. Poderia começar até desse do difícil
É que nem, vamos supor, na escola tem as pessoas que também já são bitoladas, então é difícil, né? Eu não sei como. Não sei como que vai reverter isso aí. Acaba revertendo contra você próprio. Tipo, você vota num candidato, ele ganha. Se você for pedir alguma coisa para ele, ele vai falar, você vendeu meu voto. Mas nós temos o caso da França, por exemplo. A França é um exemplo de democracia para todo mundo, né? Na era da modernidade, né? E, no entanto, o governo francês, quando uma pessoa ganha, por exemplo, de R$800 a R$1.000, R$1.200, o governo francês assume uma bolsa com esse povo. Então, você está falando assim de uma França que diminuiu a desigualdade. A Bolsa Família no Brasil hoje é quanto? É R$100, R$50? Então, a gente ainda está muito longe de falar desse compromisso que o Estado tem que ter com o povo. Então, eu acho assim que a maior busca nossa, brasileira, hoje, é diminuir essa desigualdade e, portanto, o Estado fazer o seu papel na sociedade, que é garantir a cidadania para todos. Né? Isso é democracia. Agora vamos pensar. Com tudo isso que vimos até agora sobre a democracia, o CEMEP é uma escola democrática? Em parte, sim. Em parte, sim. Aqui no CEMEP, não só aqui, como em todo lugar, eu acho que democracia é assim, real, ela não existe. Eu considero que sim, o CEMEP é uma escola democrática, porque aqui a direção pode falar, os alunos têm liberdade de expressão, os funcionários, os monitores, né, toda a limpeza, desde que você tenha um certo respeito, eu volto a falar, um certo bom senso no que está sendo feito. Né? Então eu considero que sim, temos uma liberdade aqui, uma democracia efetiva aqui. Então, o CEMEP ele é um pouco democrático. Só que assim, as pessoas encontram um pouco de dificuldade. Por quê? Porque tem umas pessoas que não são democráticas. Tem umas que são e tem umas que não são. Esse aqui é o problema. Porque quando a gente vai fazer alguma coisa, normalmente o CEMEP, assim, é um pouco unido. Mas tem umas pessoas que já não é. Todo lugar tem isso. Tem umas pessoas que é unida, tem umas pessoas que não. Entendeu? Tem umas pessoas que falam, vamos fazer umas coisas. É a mesma coisa você juntar o pessoal da sua sala e falar, vamos fazer uma coisa. Vocês dão uma opinião do que vocês acham. Pra mudar isso aqui. Aí a pessoa fala, não, ninguém vai fazer isso aí, pronto, acabou, só fica você. Entendeu? Então não tem essa força de expressão, não tem nada disso. É bem assim. Então, porque quando você quer fazer alguma coisa, normalmente alguém vem e breca você. Normalmente alguém vem e te bloqueia. Aí o que você faz? Aí o que aconteceu comigo, aí eu liguei pra reportagem, porque em São Paulo eles fazem isso. Em São Paulo eles quebram tudo, eles ligam pra reportagem, eles botam a boca no trombone mesmo. Certo? Então, São Paulo eles vandalizam o negócio, né? Aqui é que o povo é mais sossegado, Paulinho. Eu acho o povo sossegado demais. Acho mesmo. Certo? Eu acho que pesa muito o que ele faz pela população e pesa muito também a renda per capita que a cidade tem. Porque Paulínia, por mais que eles fizeram muito, todos os que estiveram lá, a renda per capita deles, eles podiam fazer muito mais. O meu papel aqui no CEMEP é despertar na nossa comunidade, né, nessa comunidade, esses alunos que escolhem o CEMEP, que ele é escolhido, né? O CEMEP é escolhido pelos alunos. Então, meu papel é despertar nesse aluno o papel que ele tem na sociedade e a responsabilidade que ele tem na sociedade. Porque cidadania, democracia, requer responsabilidade. Então, como que eu desperto isso? Realizando os projetos. Porque aí o aluno sai da teoria e ele vai para a prática. Porque fazer qualquer projeto, seja ele em qualquer nível da sociedade,
num CEMEP, né, que atinge tão poucas pessoas, aí o aluno vai perceber que é difícil. Ele vai ser um aluno crítico, mas vai ser um aluno que faz. Isso para mim é muito importante. O aluno que seja crítico, que desperte nesse aluno a criticidade da sociedade, que ele tem que ser crítico para essa sociedade, mas ao mesmo tempo que ele tem que fazer. Por isso que a minha fala com o aluno é assim: olha, se você tem alguma coisa para criticar, você deve criticar, mas você tem que pôr uma coisa no lugar. Porque se você não pôr uma coisa no lugar, fica uma falácia, falando, e é muito fácil. Né? Então eu quero despertar isso no meu aluno, sabe? Que ele seja capaz de ser crítico, mas também de fazer, realizar. E fazer é muito difícil, muito difícil. E só os alunos que realizam projetos na escola sabem como é difícil lidar com as diferenças, né? Lidar com a omissão, porque tem tanto colega que é omisso, aí você tem que tirar ele dessa omissão para ele ajudar você a realizar um projeto. Então, eu acho que o aluno aqui no CEMEP, ele sai com essa visão de cidadania, mas não na teoria, na prática.